Pai do Senhor, para os irmãos, tudo bom? Bom, vamos fazer mais um vídeo. Esse vídeo será com a nossa aula de grego, uma introdução, na verdade, à língua grega, certo? Então, estarei apresentando para vocês, compartilhando aqui o slide para nós iniciarmos a nossa aula de grego, ok? Bom, então, como eu acabei de falar para vocês, a nossa aula ela é de grego. Mas que grego, né? Isso por que também estudar o grego? Vejamos. Bom, fazendo um panorama, um breve apanhado da história da língua grega, para nós sabermos e nos situarmos qual grego que nós estaremos estudando, é interessante nós lembrarmos que a língua grega, a primeira coisa ela não é uma língua santa, certo? Como muitas pessoas julgam que ela seja. Não, ela é uma língua comum, igual qualquer outra língua, só que aprove a Deus utilizar desta língua para que o Novo Testamento fosse escrito, certo? Gente, a língua grega, assim como qualquer outra língua, ela não é uma língua estática. Pelo contrário, é uma língua que está em constante modificações. E por isso que nós podemos observar que ela passou pelo menos por 5 períodos na história, e que foi o período formativo, o período clássico, o período koiné, o período bizantino e o período moderno. Rapidamente, falando, dando um traço, falando um pouquinho sobre cada um deles, a gente vai observar que o período formativo é o período em que foi falado o grego primitivo, ou seja, são os primórdios da língua grega. Ele vai do ano de 1500 antes de Cristo até 900 antes de Cristo. Então, o período formativo é um período que se encontra antes da era cristã, da era de Cristo, ok? O segundo período também se encontra antes do período de Cristo, antes da vinda do Messias. É o chamado período clássico. Foi o segundo momento que a língua grega passou. É o período que vai de 900 antes de Cristo até 330 aproximadamente antes de Cristo. Gente, lembrando que essas datas são datas que aproximadas, certo? Mas, de uma forma geral, os gramáticos colocam, e os estudiosos, os historiadores, eles colocam mais ou menos essa data como sendo o período clássico, de 900 a.C. a 330 a.C., ok? Depois vocês podem olhar o slide direitinho e ler mais detalhado sobre esse período. O terceiro período que o grego, a língua grega passou, foi o período koiné. O período koiné, ele compreende do ano 330 antes de Cristo nascer, e ele se prolonga até 330 também depois de Cristo nascer. Ou seja, este grego era o grego falado na época de Cristo. Por este grego ser o grego falado na época de Cristo, será o grego que nós estaremos estudando, que é chamado de grego período koiné. Por que é chamado de período koiné ou grego koiné? Vejamos só o que diz esse slide. No período que se inicia com as conquistas de Alexandre, de 330 a.C. e se estende até cerca de 330 depois de Cristo, em todo o Império Romano começou a ser usado o grego koiné, que significa comum, ou seja, esse nome koiné significa comum. Vamos lembrar que por volta de 250 a.C., o Antigo Testamento em hebraico foi traduzido para o grego, porque acho que nós chegamos até a falar isso na disciplina de hebraico, em que nasceu a famosa Septuaginta, em que foi solicitado que o Antigo Testamento fosse traduzido para a língua grega, e aí entrou aí em ação os tradutores, né? E aí a mais famosa, a famosa Septuaginta, que é a tradução do Antigo Testamento de hebraico para grego. E
também foi escrito com este grego, essa tradução, a Septuaginta, também foi utilizado o grego koiné. Mais tarde, no primeiro século, surgiram os escritores do Novo Testamento. Também foi este o grego utilizado na sua redação. Então, percebe que o grego koiné, ele tem um período que ele é bem rico. Ele, por ser um grego comum, na época, falado por todos, como o Império Romano estava reinando, o Império Romano era muito extenso, muito grande, havia dominado vários povos. Ele colocou o grego como sendo um período, uma língua que seria utilizada ali, né? Então, o que acontece? Se tornou um grego, uma língua muito comum. E esse nome koiné, que é uma palavra grega, significa, traduzido para a gente, quer dizer comum. Porque era uma língua que era falada desde as pessoas mais cultas para as pessoas mais iletradas, para as pessoas que tinham estudo, para as pessoas que viviam nas ruas. Então, este era o grego falado na época. Então, era um grego que estava se expandindo bastante e aproveitou, lógico, utilizar essa língua para que a sua palavra fosse escrita, tanto o Antigo Testamento traduzido como o Novo Testamento escrito, né? Depois do período koiné, que vai de 330 antes de Cristo até 330 depois de Cristo, nós temos o período bizantino, que esse vai de 330 depois de Cristo até 1453 depois de Cristo, certo? Então, compreende aí este período. E, por fim, nós temos o período moderno, que o período moderno é considerado a partir da queda do Império Romano Oriental e vem até os nossos dias, certo? Então, como vocês puderam ver, o grego que nós estaremos utilizando, que estaremos falando, é o grego koiné. E aqui vocês podem observar, certo? O período formativo, 1500 até 900. O clássico vai de 900 a 330. O koiné, que é tanto a Septuaginta como o Novo Testamento foi escrito, então, que foi na era também de Cristo, compreende 330 antes de Cristo até 330 depois de Cristo. Temos o bizantino, que vai de 330 depois de Cristo até 1453, e o moderno, que vai de 1453 até os dias atuais, ok? Bom, nós estaremos passando isso aqui porque para nós irmos para a nossa aula especificamente, que é a aula sobre o alfabeto grego. Então, no período koiné, o alfabeto grego ele possuía 24 letras, gente. São esses aí os caracteres gregos da língua hebraica. Desculpa, da língua grega. Então, aí nós temos cada um deles, certo? O alfa, o beta, o gama, o delta, epsilon, zeta, eta, teta, iota, kappa, lambda, mi, ni, xi, ômicron, pi, rho, sigma, tau, y, phi, chi, psi e ômega. Esses são os caracteres. A gente está colocando aqui só de primeiro para termos uma noção de como é o alfabeto grego. Gente, vocês podem perceber que, diferente da outra disciplina, que é o hebraico, o alfabeto grego, ele não são desenhos, são letras, e são letras muito parecidas com as nossas. Como eu falei em sala de aula, a língua portuguesa, ela bebe muito da língua grega. A gente bebe a nossa língua tanto recebe influência da língua do latim,
como também recebe muita influência da língua grega. Então, por isso que não vai ser, vocês vão perceber que não é uma língua tão complicada, tão difícil como alguns pensam. Está falando grego? Não, vocês agora vão poder dizer, opa, grego não. Eu entendo grego e não está falando grego, tá certo? Então, vamos lá. Como é que vamos distribuir aí o alfabeto grego? Nessa primeira coluna, eu coloquei os caracteres, ou seja, a letra em si, a letra do alfabeto grego. Tem continuação, não só são esses não, viu, gente? Aqui, ó. Aqui nós temos desculpa zoada, viu, gente? Muita interferência. Mas, então, nessa primeira coluna, nós temos a letra em si, a letra grega. Nessa segunda coluna, nós temos o nome da letra, tá certo? Então, temos o nome de cada letra. E aqui nós temos a transliteração dessa letra. Como assim a transliteração? O que seria transliteração? Estava explicando para o pessoal. A transliteração é diferente de tradução. Porque a transliteração é o que aquela letra significa na nossa língua. Ou seja, quando nós lemos, exemplo, vamos lá. Essa primeira letra aqui, muito parecida com a nossa letra A, o nome dela é alfa, certo? Então, a primeira letra do alfabeto grego é o alfa. Então, aqui está com a forma que ela é escrita. O nome dela é alfa. E a transliteração, ou seja, ela significa foneticamente o som dela em português, a gente vê como equivale à nossa letra A. Então, o alfa transliterado é a nossa letra A, ok? A segunda letra grega, nós temos o beta. Tá vendo? Esta é a letra grega. O nome dela é beta. Alguns chamam de beta. Fica à vontade, depende muito dos gramáticos. Tem gramático que chama beta, tem gramáticos que chamam beta. Então, a segunda letra é a beta. E ele corresponde à nossa letra B, ok? A terceira letra é o gama, gente. Olha aqui como ele é. Gente, depois eu vou mostrar um slide mostrando como realmente como se escreve manualmente, porque aqui são letras que estão digitadas, né? Então, na grafia, na letra cursiva, neste instante a gente vai ver como é que ela escreve para ficar mais fácilzinho para a gente, ok? Então, vamos lá. Letra... Aqui é o gama, ok? É o nome dessa letra. Gente, olha só. Eu costumo dizer a vocês, em sala de aula, que essa letra, transliterada para a nossa língua, ela não é a letra G, certo? Ela vai seguir o nome da letra que os baianos costumam falar. É G, ou pelo menos costumava falar. Hoje já mudou bastante, né? Hoje também se fala G. Mas como se falava antigamente, é a letra G. E por que G e não G? Porque em grego nós não temos esse som de geladeira ou de girafa. Ele só tem um som forte de G mesmo, de gato, de garfo. Porque nós temos o costume de colocar, atribuir o som do J no G, né? Observe que se você colocar geladeira com G, você lê geladeira. Se você colocar geladeira com J, você lê geladeira. Ou seja, porque a gente atribui o som da letra J, a gente atribui em português, grande parte, a gente atribui a letra G. Em grego e em muitas outras línguas, como no hebraico também, como nós vimos, não é dessa forma. É letra G mesmo, G forte, som de garfo, de gato, ok? Então, a transliteração do gama é o G.
A outra letra grega que nós temos é o delta, certo? Olha aqui o delta. Transliterado é a nossa letra D. Gente, olha só, eu vou tentar mostrar aqui algo a vocês. Essa cor, eu acho. O delta é uma letra bem conhecida nossa na língua portuguesa. Por quê? Você pode não estar lembrando dela aqui, porque nós utilizamos na língua portuguesa o delta, mas o delta maiúsculo, que é utilizado na matemática, não é assim? Não saiu bem bonitinho não, mas dá para vocês compreenderem, né? Opção da seta, deixa eu ver se dá para aumentar mais. Ah, engrossou mais esse, ó. Tá vendo? Este, que é o que nós conhecemos como delta, que utilizamos na língua, em matemática, aqui em português, é o mesmo delta. A diferença é que esse delta aqui, que é o que nós utilizamos, é o delta, é uma letra maiúscula. E este aqui é o delta minúsculo, certo? Da mesma forma, o alfa. O alfa maiúsculo é esse. Vocês podem ter visto já essa letra, principalmente ali na questão como estão fazendo teologia. Então, quando em alguns emblemas e até mesmo no anel de formatura, como já falamos, sempre tem o alfa, só que o alfa maiúsculo, ok? Mas vamos passar adiante. Aqui nós temos a letra epsilon. Gente, vamos prestar atenção nessa letra, porque a letra epsilon, ele representa a letra E. Observem aqui. É a letra E. Só que é o E com som aberto. É o som de pé, de café, é o som de geladeira, gelado. É um som aberto. Quando nós temos um som fechado, tipo leite, menino, são letras mais fechadas, esse E, então eles utilizam outra letra, certo? Então, o epsilon, tá vendo aqui, ele aqui, ó, o epsilon é uma letra grega e que representa, é transliterado na nossa língua pela letra E. Nós temos aqui também a outra letra grega, é o zeta. Observe que a gente lê exatamente como está aqui escrito, ó, com todas as letras. Falando bem lentamente para entendermos que estamos falando cada palavra, cada letra, desculpa, cada letra da palavra. Observe que a gente fala assim, ó, Zeta. O nome dela é esse. Zeta, zeta. Lento é zeta, zeta, ok? Zeta é o nome da letra. Em português, nós não temos uma letra que corresponda a este som dele. Então, o que é que nós fazemos? Nós utilizamos duas letras para conseguirmos chegar à aproximação do som do zeta. E as duas letras que nós utilizamos para chegar na aproximação do som do zeta é o D e o Z. Z, z, ok? Então, este é o som que nós obtemos em português. Z. Então, colocamos D e Z juntos. Essa é a transliteração. Outra letra grega é o eta. E esse aqui, observem também, prestem atenção. Por quê? Porque o eta, diferente do epsilon, olha só, o eta também seria nossa letra E, só que com som fechado. Ou seja, enquanto que o epsilon seria a letra E, o eta seria a letra E, certo? Então, nós não fazemos essa distinção em português. Aqui em português,
no alfabeto da língua portuguesa, só temos a letra E. Foneticamente falando, nós temos, né? O E como som de E aberto, temos E com som de E fechado, nós temos E com som de I, por exemplo, Maria e João, principalmente aqui no Nordeste falamos assim, porque mais para o Sul falam com som mais de E, né? Maria e João, mas de uma forma geral a gente fala Maria e João, então tem um som de I. Em grego, não. Cada som tem a sua própria letra. Ou seja, o som de E aberto é o épsilon. Então, épsilon é o som de E. E o eta é o som de E. Para distinguirmos, para sabermos na transliteração se é o épsilon ou se é o eta, a gente coloca, ó, um tracinho em cima, tá vendo? Então, estou transliterando uma palavra para saber como ela é pronunciada, a transliteração serve para isso, para sabermos como é que aquela palavra é lida, ela é pronunciada em nossa língua. Então, o que a gente faz? A gente coloca um tracinho em cima, para dizer, ó, o eta, quando tem na transliteração um E com traço em cima, não é um acento, não é um circunflexo, não é um tio, não, é um traço mesmo. Quando você vê um E com um tracinho em cima, isso quer dizer que ali existe uma letra eta, ok? Vamos para as próximas letras. A próxima letra, nós temos a letra θ. A letra θ. Coloca a língua entre os dentes e a gente obtém o nome dessa letra. θ, certo? Lembra de thank you, ok? Então, θ. Não temos, assim como o zeta, nós não temos uma letra que chegue ao som desta letra grega. Então, a gente utiliza na transliteração duas letrinhas, que é o TH, ok? Gente, essa letra é bem conhecida porque ela é o θ que é utilizado no nome, olha só, vou colocar aqui. Lógico, como eu estou fazendo, eu vou colocar com o θ maiúsculo, viu? Aqui é o θ maiúsculo. É um pouco ruinzinho de escrever aqui no slide. Pronto. Aqui nós temos a palavra theos, que vem em teologia. Theos é Deus. Ou seja, é com essa letra grega que escrevemos o nome de Deus. Theos, ok? Então, a sua transliteração é TH. A outra letra grega é o iota. Transliterado, nós transliteramos pela nossa letra I. O capa, que também é bem facilzinho, vai ser transliterado pela nossa letra K. O lambda, lambda, é outra letra grega. É transliterado pela nossa letra L, ok? E temos aqui a letra Mi. Gente, preste atenção, olha o nome da letra M, U com trema. Observem que esse U com trema faz com que a gente leia essa palavra não como mu, mas sim mi. Por quê? Lembra que existe alguns personagens que a gente, conhecidos nossos, que tem esse U com trema. Apesar de o trema ter sido já abolido da nossa língua, mas ele foi abolido nas palavras em que era para ser lida a letra U, não é isso? Mas a outra finalidade, que é em nome, geralmente nomes próprios, ele não foi abolido, principalmente que é no caso de nomes, palavras estrangeiras, né? Então, nós temos aí Jorge Miller, temos Gisele Bündchen,
Então, eles é o U com tremazinho em cima. Ou seja, o U não vai ter som de U, mas vai ter um som de I, I, certo? Então, é por isso que o nome dessa letra não é MU, é MU, certo? É como os franceses, os italianos, né? Acho que é. Eles costumam fazer esse biquinho para falar. Então, ele corresponde à nossa letra M. A outra letra aqui, ó, é o Ni, que seria o nosso N. E aqui, mais uma vez, eu vou reforçar o que eu falei em sala de aula, que vamos ter cuidado com essa letra. Por quê? Porque digitada, e quando você pegar uma Bíblia grega, você vai observar que às vezes pode confundir o Ni com o Y, certo? Qual a diferença desses dois? O Ni, ele é escrito assim, ó, tá vendo? Ele é tipo um Vzinho mais reto e depois arredondado, que é a letra N. O Y, olha ele aqui, ó, tá vendo essa outra folha? O Y, ele é todo arredondadozinho, certo? Então, só para a gente ter esse cuidado. Então, o Ni representa o nosso N. Temos também o Ômicron. Ômicron vai ser o nosso O. Lembra que nós falamos do epsilon e do eta? Que o epsilon é o E aberto e o eta é o E fechado. Aqui nós temos outro caso semelhante. O Ômicron vai ser a nossa letra O, vai ser transliterado pela letra O, só que o O aberto, um som aberto, de pó, certo? Então, seria o Ômicron. Outra letra, essa letra é bem conhecida nossa, né? É o Pi. O Pi, ele é usado bastante também na matemática. Assim como o delta, nós temos também o Pi, que é usado na matemática. E a representação, a gente translitera ele pelo nosso P, ok? Então, o Pi seria a nossa letra P. Aqui nós temos o Rho. E o Rho nós temos que ter bastante cuidado, por quê? Para nós não confundirmos ela quando estivermos em um texto e acharmos que ele é a nossa letra P, porque ele é muito parecido com a letra P. Quando estamos vendo ele, de uma forma geral, ele parece o P, certo? Mas, na verdade, essa é a letra Rho, em grego, e significa o nosso R, tá certo? Então, esta letrinha aqui é o Rho, ok? Gente, outra coisa interessante que nós podemos ver também a próxima letra é o sigma. Observem que o sigma ele tem são dois caracteres para representá-lo. Quais são esses dois caracteres? Este primeiro e este segundo. Este primeiro, que seria esse assim, ó, faz uma bolinha e passa um tracinho. Esse primeiro aqui, os dois, na verdade, são sigma, que representa o nosso S, a nossa letra S, certo? Mas por que então nós temos duas letras sigma em grego? Porque essa primeira aqui, que foi essa que eu acabei de mostrar a vocês, ela tem como característica, ela só pode ser utilizada, melhor dizendo, ela só pode ser utilizada no início ou no meio de palavras, certo? Ou seja, pode ser a primeira letra, a segunda letra, a terceira letra, a quarta letra, nós iremos utilizar ela. Se a palavra pedir um sigma, nós iremos utilizar ela, desde que ela não seja a última letra da palavra. Porque se for a última letra da palavra, então nós estaremos utilizando essa outra letra, que esse outro caractere, que é o sigma final. Então, para o sigma final, nós utilizamos essa letrinha aqui, ok? Essa letra, como eu acabei de dizer, ela só pode ser, ao contrário da outra, essa aí só pode ser
escrita no final de uma palavra. Então, se no final da palavra está pedido um sigma, você vai utilizar este sigma, que é o sigma final. Jamais eu posso utilizar esse outro aqui. Da mesma forma que, se for no início ou no meio de palavras, eu nunca posso utilizar este aqui, porque esse aqui eu só utilizo no final de palavras. Depois do sigma, nós temos o tal, nome delezinho aqui, ó, tal, e ele é representado pela nossa letra T. Temos o Y, já falei um pouquinho do Y, está até circulado aqui. Por quê? Porque para a gente não confundir com ni, certo? Que é a letra N. O Y, ele vai ser transliterado por a gente pela letra Y mesmo, ok? Temos a letra Fi, que é transliterado pela nossa letra F. Temos o Ki, que ele é transliterado por duas letras também, que é o K com H. Então, a letra Ki. Não é Ki apenas, é Ki, ok? Então, nós iremos utilizar essa letrinha aqui e teremos duas correspondentes em português. Vai ser o K com H. Temos o Psi, que é uma letra também conhecida nossa, que inclusive é o símbolo da psicologia. O nome dela é Psi, e ele representa o nosso PS. Não temos também apenas uma letra para que corresponda ao som do Psi. Então, nós utilizamos o PS para ser a tradução, para mais se aproximar ao som do Psi, certo? Então, essa é a penúltima letra grega. E, finalmente, nós temos o ômega. E aí você pode pensar, perguntar, olhar assim, oxente, o ômega é um Wzinho? Eu sempre vi o ômega dessa forma, né? Mais ou menos assim, porque é um pouquinho ruim de escrever com essa canetinha, mas aí você pode dizer, como é que eu sempre vi dessa forma o ômega e agora estou vendo aí o ômega, está me dizendo que o ômega é assim, esse Wzinho. Mais uma vez dizendo que é porque esse ômega aqui é uma letra minúscula. E esse ômega que nós utilizamos nos emblemas, nos logotipos, nas logos de teologia, é o ômega maiúsculo. E aí eu faço até uma observação aqui, como eu falei em sala de aula, lembrando que a gente fala que Jesus Cristo, ele é, olha só, ele é o quê? O alfa, e ele é o ômega. Por quê? Porque ele é o primeiro, alfa é a primeira letra do alfabeto, e ômega é a última letra do alfabeto. Ou seja, significando que Cristo, Deus, ele é o alfa e o ômega, ele é o princípio e o fim de todas as coisas, certo? Então, só fazendo esta observação aí das letras gregas. Gente, então aqui a gente terminou o nosso alfabeto grego, certo? Só para a gente ter uma noçãozinha do alfabeto. E aqui nós temos o alfabeto, como ele poderia ser escrito. E aqui está a linha do caderno de vocês, para nós sabermos o que é que desce e o que não desce da linha. Temos a letra alfa, certo? A gente vai escrever assim. Ele fica totalmente dentro, na linha, ele fica totalmente na linha, ok? Temos o beta, lembrando que o beta, ela desce, aqui tá vendo? A perninha do beta desce na linha do caderno. Temos o gama, ó, o gama também desce.
Temos o delta não desce, mas ele sobe essa partezinha aqui, tá vendo, ó? Ele é maiorzinho, assim como o beta, ele também é maiorzinho, diferente desses outros, ó. O epsilon só fica aqui no meio da linha mesmo, ó. Epsilon. Temos o zeta. Como é que a gente faria o zeta? Gente, o zeta, algumas pessoas têm dificuldade em algumas letras, então às vezes eu costumo fazer o seguinte, ó. Faça uma letra C bem grande, né? Aqui está a linha do seu caderno. Você faça a letra C. Daqui dessa perna de baixo, você puxa uma perninha para baixo. E aqui de cima, você puxa, ó, esse tracinho assim. Seria o zeta, certo? Nós temos ali o eta. O eta também desce da linha. Temos o teta. Aí que está vendo duas, porque é para mostrar como que na digitação você pode encontrar essas duas letras no teclado, tá certo? O computador. Você pode encontrar o teta dessa forma e pode encontrar o teta dessa forma aqui, ok? Só lembrando que, aproveitando que eu estou falando de teclado e de letra e de fonte, aqui costumamos utilizar várias fontes na digitação de um texto. E essas fontes a gente utiliza Arial, a gente utiliza Times New Roman, utilizamos Calibri, utilizamos várias fontes. Se você digita a fonte symbol, S-Y-M-B-O-L, repetindo symbol, S-Y-M-B-O-L, se você coloca esta fonte no seu computador, que já vem, não precisa baixar, já está aí no seu computador, você começa a digitar, vai sair as letras gregas, ok? Só essa dica. Nós temos o iota, temos o kappa, temos o lambda, temos o mi, olha, o mi também desce a perninha, temos o ni, o xi, ômicron, pi, rho, sigma, as duas formas de escrita do sigma. O sigma final, ele desce a perninha. Sigma, tau, y, phi. Aqui também temos dois phis. Essas são as formas que a gente encontra no teclado na hora de digitar, ok? Eu agora estou em dúvida se eu coloquei o xi lá no alfabeto, se a gente falou do xi. Eu vou voltar lá só para a gente dar uma olhadinha. Então, além do Fi, temos o Ki, o Psi e o Ômega, ok? Então, essas são as letras gregas. Eu vou voltar porque eu estou em dúvida, não lembro de ter falado do Xi, não, que é o KS. O alfa, beta, gama, delta, epsilon, zeta, eta, teta, iota, alfa, beta, gama, delta, epsilon, zeta, eta, teta, teta, iota, kappa, lambda, mi, xi. Oi, coloquei não, gente, era aqui, ó. Desculpe, lá em sala de aula eu não falei do xi. Mi, ni, depois do ni vem o xi. Ó como é o xi. É assim, ó. É entre o ni e o ômicron, ok? Então, entre o ni e o ômicron, nós temos o xi. O nome dessa letra é K, S, I, xi. E a representação dela, a transliteração em português é KS. Ele tem aquele som que a gente fala, que a gente atribui, na verdade, ao X, do táxi, né? Se a gente ler essa palavra aqui, ó. Eita, mas é ruim escrever assim.
Se a gente lê isso, a gente lê táxi. Da mesma forma, se eu escrevo assim, ó, eu leio táxi também. Ou seja, o som que corresponde ao xi é a letra KS, ok? Então, vamos adiante. Só uma observação sobre o sigma e esses outros eu já falei, mas tem uma observação aqui a falar sobre o gama. Gente, toda vez que nós tivermos um gama, este é o gama, antes de uma letra gutural, quais são as letras guturais? O kappa, o próprio gama e o ki. Quando tivermos o gama antes de alguma dessas aqui, ele vai ter o som de N, o som de Ni. Exemplo, aqui nós temos, a transliteração seria, né? A, G, G, E, L, O, S. Agelos. Só que a regra diz, se eu tenho um gama antes de uma gutural, que é o kappa, o próprio gama, ou que, esse primeiro gama aqui, ele vai ter som de N. Então, eu não leio agelos, eu leio angelos, ok? Seguir adiante, vogais. Dentro das vogais, nós já falamos sobre todas elas lá quando falamos o alfabeto. Só que aqui nós vamos classificar essas vogais, certo? São 7 as vogais gregas, que é o alfa, o epsilon, eta, iota, ômicron, y e o ômega, ok? Gente, as vogais, elas são divididas em vogais breves e em vogais longas. Quais são as vogais breves? As vogais breves são o epsilon e o ômicron. Elas sempre serão vogais breves. Por que vogais breves? Porque elas são faladas rapidamente, pronunciadas rapidamente, por causa que o seu som é aberto. Eu não me alongo como nas outras, certo? Já no caso das vogais longas, nós temos o eta e nós temos o ômega. Essas duas aqui sempre serão vogais longas, porque elas são alongadas, certo? Elas têm um som mais longos mesmo, tem um som fechado. Então, por ter o som fechado, acaba alongando a pronúncia delas. E temos aqui o alfa, o iota e o y, que também são vogais, só que elas são chamadas de vogais, que são ambas. Ou seja, ambas em que sentido? Em alguns momentos, em algumas palavras, elas podem ser vogais breves, em outras palavras, elas podem ser vogais longas. Enquanto que as vogais epsilon e ômicron, que são essas duas primeiras, elas sempre serão vogais breves, nunca pode ser longa, e a eta e ômega nunca pode ser breve, elas sempre são longas. Essas três aqui, elas podem variar. Vai ter momentos que elas são longas, vai ter momentos que elas vão ser breves, dependendo da palavra em que ela está inserida, ok? Sobre os ditongos. Gente, os ditongos gregos são 8, certo? E o que são ditongos, só relembrando da mesma forma que em português. São quando duas vogais se unem e se combinam em um único som. Aí, então, nós temos o ditongo. Na verdade, o ditongo mesmo é a junção, né, de uma vogal com uma semivogal, mas que não convém que a gente esmiuçar bem o que é isso, vogal, semivogal. Mas, em outras palavras, quando nós temos duas vogais juntas, nós temos um ditongo. E aí nós temos os ditongos com i e nós temos o ditongo com iota, aqui está o iota, e nós temos o ditongo com y, ok? Os ditongos com iota são ai, alfa com iota, ei,
épsilon com iota, OI, que é ômicron com iota, e UI, Y com iota. Observe que apesar de o Y ele ser transliterado por Y mesmo, quando nós temos o Y, essa letrazinha Y, em um ditongo, ela vai ser pronunciada como se fosse a letra U. Se ela estiver sozinha, não. Ela é pronunciada como a letra Y, ou seja, o sonzinho de I, né? Mas quando ela estiver em um ditongo, ela vai ter o som de U, certo? Então, lembrar disso. E aqui nós temos o ditongo com Y. Então, lembra que eu acabei de falar agora? Que o Y sozinho, ele tem som de Y. Mas em um ditongo, ele vai ter som de U. Então, alfa com Y, eu tenho AU. Epsilon com Y, eu tenho EL. Eta com Y, eu tenho EU. E Omicron com Y, eu tenho OL. Correto? Não, errado. Gente, aqui existe uma regrinha para este último. Os outros estão corretos. É AU, EL, EU. E aqui não será OL. Será pronunciado apenas como U. Certo? Por que isso acontece? A língua grega diz que sempre que houver esse ditongo ômicron com Y, então o que acontece? Vai haver uma contração dessas duas letras, dessas duas vogais, e eles vão ter um único som, que é o som de U. Ai, que complicado. Não, não é complicado. Estava falando em sala de aula, relembrando. Nós temos exemplos disso em português. Exemplo, eu vou colocar aqui a palavrinha, olha só. Vamos ler esta palavra. Nós temos a palavra, nós lemos como aqui, a gente lê boutique, não, a gente lê boutique, né? Ou seja, em português nós também fazemos essa contração. Fazer, professora, mas aí é porque é uma letra, uma palavra estrangeira que se aportuguesou, tudo bem. Mas vamos ver outra aqui? Olha só. Aí é um L, viu, gente? Como é que a gente lê essa palavra aqui? Ô, irmã Lourdes. Eu não falo Lourdes. Eu falo irmã Lourdes. Então, Lourdes também é a contração do O com U em português. Então, da mesma forma, só que aqui em português são exceções. Em grego, não, não é exceção. É regra. Sempre que nós tivermos o ditongo ômicron com Y, sempre ele vai ter som de U, tá certo? Gente, aqui é o iota subscrito. Aqui eu vou colocar o adscrito. Vou apenas falar sobre ele para que, caso vocês vejam essa letra, vocês possam saber de que é que se trata, ok? O iota, a língua grega diz o seguinte, que o iota, ele não pode ser, ele não pode vir ao lado de uma vogal longa. Lembra das vogais longas? As vogais eta e ômega, que são sempre longas. E então ele diz também que o alfa, quando for uma vogal longa, a vogal longa eta e a vogal longa ômega, quando o iota vier em uma palavra ao lado, ela não pode permanecer ao lado. Então, vai vir pequenininha aqui embaixo da letra longa, ok? Então, quando você vê aí o iota pequenininho, ou seja, subscrito, ou seja, escrito por baixo de uma outra letra, pode saber que ali nada mais, nada menos que
o iota mesmo. Só que olha só, depois de uma vogal longa, o iota não se pronuncia. Ela existe, mas ela não é pronunciada. Além disso, ela é colocada debaixo dessa vogal. Nesse caso, ele é chamado de iota subscrito. Ai, desculpa. Ok? E no caso de ela vir ao lado de uma vogal, vir ao lado de uma vogal longa, só que essa vogal longa estiver maiúscula, então ela não vai vir ao lado, ela vai vir, ou ela não vai vir embaixo, ela vai vir ao lado mesmo, e vai ser chamada de iota adscrito, ok? Bom, essas são as consoantes. Em sala, como não ia dar tempo, nós não falamos as divisões, mas no slide vocês vão poder ver as divisões e classificações das consoantes, que são classificadas em consoantes mudas, líquidas e sibilantes, ok? Mas aí depois vocês podem dar uma pesquisadinha melhor, ok? E falamos também sobre as sílabas e os sinais gráficos. Gente, nem falamos também sobre acento porque não deu tempo, não foi? Mas vamos lá, as sílabas. A sílaba, o que é a sílaba? É aquele que é pronunciado em uma única unidade sonora, né? Temos, por exemplo, as palavras amor. Então, uma sílaba a, outra sílaba mor. Palavra morto. Nós temos duas sílabas. Mor é a primeira sílaba, to, a segunda sílaba. E assim por diante. Vocês lembram o que são sílabas. Em grego, na língua grega, uma palavra tem tantas sílabas quanto vogais ou ditongos ela possui. Ou seja, se a palavra tiver duas vogais, pode ter certeza que ela vai ter duas sílabas. Se ela tiver uma vogal e um ditongo, ela tem duas sílabas. Se ela tiver duas vogais e dois ditongos, ela tem quatro sílabas, certo? Exemplo, nós temos a palavra logos. Nós temos a vogal ômicron e temos o ditongo oi. Então, nós podemos observar que temos duas sílabas, ok? Porque temos uma vogal e um ditongo, ok? Outros exemplos aqui, ó. Antropos. Antropos. E aí por diante, ok? Gente, para finalizarmos, eu vou falar um pouquinho sobre a aspiração. O que seria aspiração? Não é um acento em si, é um sinal, certo? Na língua grega, as palavras que começam com vogal ou ditongo, elas levam um sinal chamado de aspiração. Temos dois tipos de sinal, temos de aspiração. Temos a aspiração áspera e temos a aspiração branda. Ela sempre serve para quê? Ela sempre que uma palavra inicia com vogal ou com ditongo, ela leva uma aspiração. Pode ser uma aspiração branda ou pode ser uma aspiração áspera. Então, vamos ver cada um deles. O que seria uma aspiração branda e o que seria uma aspiração áspera, ok? A aspiração branda teria esse sinalzinho aqui, tá vendo, ó? É porque como não tem na digitação, pelo menos eu não encontrei, então coloquei o apóstrofozinho em cima. Mas é como se fosse um Czinho em cima da palavra. Pequenininho, viu? Como você está vendo aqui, ó. Seria assim. Eita, ficou muito grande. Pequenininho, em cima da letra. Gente, a aspiração branda, ela não afeta a pronúncia e não é considerada na transliteração. Ou seja, aqui eu tenho a palavra agape e a transliteração dela, aqui a transliteração, ó, não mudou em nada. É agape mesmo. Nós temos a palavra, olha aqui um ditongo. Nós. Nós temos
uma aspiração branda aí. Gente, quando a aspiração branda não, quando a aspiração, seja ela branda ou áspera, quando a aspiração ela vier sobre um ditongo, diferente da gente, que em português que a gente sempre coloca, geralmente a gente coloca o acento na primeira vogal, por exemplo. Mãe. Mão. Nós não temos o costume de colocar aqui na segunda vogal, não. Do ditongo, a gente coloca sempre na primeira. Este é o correto. Tem gente que coloca no meio das duas, tá errado, viu? É sempre na primeira vogal do ditongo. Em grego, não, é o contrário. Aspiração sempre, ou aspiração ou acento, que nós não estamos vendo acento, mas tanto aspiração como acento, se cair em um ditongo, vai cair sempre na segunda vogal do ditongo, ok? Então, observe aí, ó, Uranós não mudou em nada. Não afetou nem a pronúncia, nem a transliteração. Já a aspiração áspera ou aspiração forte, ela é também, ó, como esse sim é um Czinho em cima, né, da palavra, da letra. Olha, virado para o outro lado, tá vendo? É assim, ó, um Czinho. Então, olha só, aqui a aspiração áspera, sim, gente, ela vai modificar tanto a pronúncia da palavra, como ela vai modificar a transliteração. Então, na transliteração, a palavra que tiver uma aspiração áspera, ou seja, um sinalzinho virado para o lado de lá, então o que acontece? Vocês vão ter vão colocar na transliteração, vão colocar um H, a letra H na transliteração, no início da palavra, certo? No início da palavra. No início da palavra, antes de a gente começar a transliterar ela, a gente coloca um H. Só que esse H, na pronúncia, não é o nosso H, não, que é sem som. É o H do inglês, tipo house, né? Seria mais ou menos o nosso R. Exemplo, vamos transliterar essa palavra aqui. Nós temos o ômicron é a nossa, transliterada pela nossa letra O. Nós temos o delta é transliterado pela letra D. Nós temos mais uma vez, ó, o ômicron, vamos transliterar aqui com a letra O. E temos o sigma final, que é o S. Seria O2. Mas como ele tem uma aspiração áspera, e eu disse que a aspiração áspera, ele é transliterado com o H no início da palavra, e a pronúncia fica rodós. Então, aqui nós não temos odós, nós temos rodós. Então, a aspiração áspera, ela modifica a palavra, sim, ela modifica a palavra tanto na pronúncia como na sua transliteração. Nós temos também aqui a palavra heurisco. Temos o epsilon, que é a letra E. Temos o Y, só que como aqui a gente tem um ditongo, lembra que ele é lido como U, então a gente vai transliterar aqui como U também. Temos o Rho, olha, cuidado para a gente não achar que é a letra P, como eu já falei a vocês. O Rho é a letra R. Temos o iota, temos o sigma, temos a letra, temos o kappa e temos o ômega. E em cima desta palavra, nós temos a aspiração áspera. Como eu tenho uma aspiração áspera, eu vou colocar a letra H aqui na frente dela. Então, eu não leio eurisco, mas eu leio heurisco. Ok, gente? Bom, então, essa
isso é o que nós tínhamos para hoje, ok? Espero que tenha clareado a mente de vocês. Espero que venha ajudar também bastante, ok? Então, boa noite, que Deus abençoe a cada um de vocês. Deixa eu parar aqui logo o compartilhamento de tela, né? Ok, pronto, deixa eu voltar aqui, pronto, voltei. Então, deixa aqui parar de compartilhar. E é isso, gente. Então, qualquer dica, qualquer coisinha, algo a mais que eu tenha para falar, eu envio no grupo. Outra coisa, lembrando que eu vou passar uma atividade para vocês, baseada no livro que eu dei para vocês, tá certo? Que eu passei para vocês. Então, se não estiver enganado, parece que é a página 30 do livro, mas eu vou confirmar direitinho e vou postar lá no grupo mais uma vez qual é a atividade, tá certo? Boa noite e Deus abençoe vocês. Até mais.